tranquilos? Hoje eu vim falar de algo que todos nós adoramos desde criança e que já nos acompanha há décadas. A história da Nintendo. A Nintendo é uma das empresas japonesas que se tornou uma referência no mundo dos videogames, criando alguns dos jogos e consoles mais amados da indústria. Um dos meus favoritos aqui, ó. E qual que recentemente fez ali uma surpresa e ganhou os nossos corações no cinema fazendo bilhão? Irmãos Mario Bros, né? O sucesso da empresa vem da sua abordagem única, focando em uma experiência de jogos inovadoras e diversão para toda a família. Quando eu fui ver o Mario Bros, inclusive o Yoshi tá ali, aqui dentro do meu cenário tem outros personagens, mas quando eu fui ver com 3 gerações. Foi meu pai, que jogou o Mario Bros lá no fliperama, depois eu que joguei um pouquinho no fliperama também, mas joguei no Nintendinho, no Super Nintendo, a gente vai falar tudo sobre isso. Depois o meu sobrinho, que recentemente agora tá jogando ali no Switch e tudo mais, né? Então foi algo que, né, Nintendo aqui tá em todas as gerações. Estamos prontos aqui para embarcar em uma viagem no tempo, na história da Nintendo, na história dos consoles. Então vem comigo, sem enrolação, roda a vinheta, editor. Então, pelo vídeo, você já sei a resposta, mas me conta aí onde que você começou a interagir com a Nintendo, qual videogame foi o primeiro que você jogou e me conta aí 3 games favoritos da Nintendo pra você, beleza? Vamos lá então. A história da Nintendo começou em 1889, quando Fusahiro Yamashiro, o editor vai colocar aí, fundou a Nintendo Kopai em Kyoto, no Japão. Na época, a empresa produzia cartões de jogos tradicionais japoneses, conhecido como Hanafuda. Os jogos de cartas japoneses, conhecidos como Hanafuda, são jogados em um baralho de 48 cartas em uma variedade de jogos diferentes. As cartas são lindamente decoradas, meu editor está colocando aí, lindamente decoradas com imagens de flores, plantas, animais e objetos tradicionais japoneses como lanternas e honoríficos. Você acredita que a Nintendo começou em jogo de cartas? Comenta aí abaixo. Algumas das flores e plantas representadas nas cartas incluem cerejeiras, ameixa, rosas e bambus. Em 1956, a empresa começou a expandir os seus negócios para o mercado dos brinquedos, criando pistolas de plástico que poderiam ser usadas para jogar em alvos. Isso marcou o início da trajetória da Nintendo dentro da indústria de jogos, ainda não em videogames, mas já, né, em brinquedos, né? Em 1977, a Nintendo lançou seu primeiro console de jogos, o Color TV Games. O produto foi um grande sucesso no Japão, vendendo mais de 2 milhões de unidades. Lançados na mesma época que o Atari de 2600, né? Porra, Atari você conhece, né? O Color TV Game é considerado o primeiro console de jogos de vídeo doméstico lançado pela Nintendo. O console oferecia diversas variações de jogos de Pong. Lembra de Pong? Coloca aí, editor, aquelas 2 barrinhas que batia ali a bolinha. Lembra dessa? E apesar de simples, foi um grande sucesso de vendas. O Color TV Game foi criado pela equipe liderada por Ginpei Yokoi, que mais tarde viria a ser conhecido pelo seu trabalho na criação do Game Boy. Sucesso de vendas da Nintendo nos anos 90, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. O console era composto por um computador central e um controlador que eram conectados à televisão. A empresa continuou a produzir consoles ao longo das décadas de 70 e 80, com destaque para o Famicom, lançado em 1983. Você sabe qual que era o Famicom? Você deve conhecer por outro nome. O Famicom, conhecido no mundo ocidental como Nintendo Entertainment System, o NES, o Nintendinho, foi um marco na história da empresa e um dos consoles mais importantes da indústria dos jogos, regenerando o setor de jogos em sua totalidade. O NES
foi um console de 8 bits que permitia aos jogadores jogarem em casa jogos populares do fliperama. Quem não sabe o que é fliperama é quando você ia lá, né, naquela loja, ficar em pé lá, ficha. O sucesso do NES foi impulsionado pelo lançamento de jogos populares como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid e muitos outros. O design do console era simples, bastante funcional e diferente de todos os jogos de consoles da época. O controle era um retângulo cinza, coloca aí, editor, um retângulo cinza com um controle direcional, 2 botões de ação e um botão Select. Com o sucesso do Nintendinho, a Nintendo se tornou a líder incontestável na indústria dos videogames durante a década de 80. O sucesso do NES também levou a Nintendo a licenciar jogos para outras empresas que, por sua vez, lançaram seus próprios consoles de jogos, como a Sega, né, com seu Master System, e o Atari 7800. O Game Boy é um console de videogame portátil lançado pela Nintendo em 21 de abril de 89. O Game Boy foi um dos consoles mais bem-sucedidos de todos os tempos, vendendo mais de 118 milhões de unidades em todo o mundo. O console foi projetado para ser portátil e durável, com uma bateria de longa duração, cerca de 15 horas de jogo contínuo. Em termos de especificações técnicas, o Game Boy tinha uma tela de LCD de 4 cores, com uma CPU de 8 bits, um processador de som e 8 KB de memória RAM. 8 KB, não dá nem pra uma foto hoje em dia. Sua tela era relativamente pequena, com apenas 2,6 polegadas de diâmetro, mas era suficiente para exibir jogos com gráficos simples e eficazes. O Game Boy se destacou por ser uma plataforma de jogos com um grande número de títulos, com mais de 1000 jogos disponíveis. O Game Boy oferecia desde jogos de quebra-cabeça até jogos de ação e aventura. Entre os jogos mais populares estão Tetris, Super Mario Land, Pokémon Red, Blue, Yellow e The Legend of Zelda Link Awake. Além de ser uma plataforma de jogos, o Game Boy também foi amplamente adotado por músicos e artistas que usaram o console como uma ferramenta de criação. Olha que curioso. O software LSDJ permitia que os usuários criassem música utilizando o hardware do Game Boy. O sucesso do Game Boy foi tão grande, mas tão grande, que a Nintendo lançou várias versões atualizadas do console ao longo dos anos. Entre eles o Game Boy Pocket em 1996, o Game Boy Light em 1998 e o Game Boy Color em 1998. O Game Boy Advance foi lançado em 2001 como um sucessor do Game Boy original. O Super Nintendo, né, que é o sucessor do Nintendinho, foi um console de videogames lançado pela Nintendo em 1990 e tornou-se um dos consoles mais populares na era dos 16 bits. O Super Nintendo inaugurou uma nova era de jogos de videogame com gráficos e jogabilidade nunca antes vistos. O processador 16 bits permitiu gráficos mais avançados e uma qualidade de som muito melhor do que o Nintendinho. Além disso, o NES tinha um controlador aqui, ó. Inclusive, você lembra que você tinha aqueles negócios, você dava 2 para frente, 1 para trás, esquerda, direita, ali você abria uma habilidade, por exemplo, se eu der aqui, ó, 2 para esquerda, 1 para direita, Y, X, Start, você vai fazer o quê? Você vai se inscrever no canal, porque a gente tá aqui todos os dias trazendo entretenimento para você. Essa pesquisa dá trabalho pra caramba, então só dá o seu like aí, se inscreve no canal, tá bom demais, beleza? Continuando. Além disso, o Super Nintendo tinha um controle, né, um controlador de jogo mais sofisticado e botões selecionáveis que permitiam vários tipos de diferentes ações. O Super Nintendo também foi o console de jogos que apresentou algumas das franquias mais icônicas da Nintendo, incluindo o melhor jogo de Super Mario de todos, cada um tem o seu favorito, né? Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past e Donkey Kong Country. Nossa, Donkey Kong, pô, inclusive na animação, eu gostei de todo mundo, da personalidade de todos, mas, cara, deu um cheirinho de spin-off de animação de Donkey Kong, apareceu até o Diddy Kong também,
Além disso, o Super Nintendo foi o lar de alguns dos jogos mais populares da sua época, como Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Super Metroid e, o meu favorito, Super Mario Kart. O Super Nintendo foi um grande sucesso comercial e vendeu mais de 49 milhões de unidades de todo mundo. Inclusive, né, aquela guerra, primeiro dos 8 bits, que foi o Nintendinho e o Master System, e depois o Super Nintendo Mega Drive. Assista quando terminar aqui o vídeo da guerra, a grande guerra que não vai voltar mais, né? A maior guerra de todos os tempos, que foi a Nintendo com a Sega. Então terminou esse vídeo, vai lá na descrição do vídeo, também no final aqui vai aparecer um card para você assistir. Uma das maiores inovações do Super Nintendo foi o uso de chips especiais embutidos nos cartuchos dos jogos. Esses chips permitiam efeitos gráficos avançados e permitiam que os jogos que utilizassem grandes quantidades de memória fossem executados com eficiência. E se falhasse, você tava a famosa assoprada, que funcionava muito bem. Lançado em 1996, o Nintendo 64 foi o terceiro console de videogames da Nintendo, sendo o sucessor do Super Nintendo, terceiro sem contar o portável, obviamente, né? O Nintendo 64 foi um dos consoles mais inovadores da sua época, sendo o primeiro a utilizar gráficos em 3D em jogos, além de ser introduzido o formato analógico em seus controles e permitir a participação de até 4 jogadores simultâneos. Você encaixava 4 controles no Nintendo 64, muito bom. Com uma biblioteca de jogos variada e muitas vezes memorável, o Nintendo 64 conquistou uma legião de fãs, o considerando o maior clássico do mundo dos videogames. O desenvolvimento do Nintendo 64 começou em 1993, quando a Nintendo começou a trabalhar em uma nova geração de consoles. O projeto inicialmente era conhecido como Project Reality, quem lembra, e contou com uma parceria com a Silicon Graphics, uma empresa especializada em gráficos 3D. Foi também o primeiro console a utilizar cartuchos com forma de armazenamento em vez de discos ali, óbvio, né? Porque teve a era de 32 bits, onde teve ali o PlayStation e aí depois o Nintendo 64 com ainda cartucho. O sucesso do console foi em grande parte devido aos seus jogos exclusivos, que conseguiram muito bem explorar o potencial do hardware. Os jogos do Nintendo 64 têm um lugar especial na memória de muitos jogadores, por quê? Primeiro, Super Mario 64, né, que vinha com o videogame. Então, porra, não é o meu Mario favorito, mas, cara, é o meu primeiro Mario em 3D, então maravilhoso. The Legend of the Zelda, Ocarina of the Time, um dos melhores jogos do Zelda, e o melhor jogo de tiro do mundo, GoldenEye 007. Só ganha o Counter-Strike do computador, né? Cada um desses jogos explorou a capacidade do Nintendo 64 ao máximo, com gráficos detalhados e jogabilidade desafiadora. O Super Mario 64, por exemplo, foi o primeiro jogo a utilizar o joystick analógico do controle, permitindo movimentos muito mais precisos do personagem. Outro ponto forte do Nintendo 64 foi a variedade de gêneros de jogos disponíveis. O console teve jogos de RPG, luta, tiro em primeira pessoa e jogos de plataforma, como por exemplo teve Donkey Kong também, teve o Metroid, teve aquele outro lá, Banjo-Kazooie, lembrei, Banjo-Kazooie, animal. O Nintendo GameCube é um console para jogos eletrônicos lançado pela Nintendo em 2001. Ele foi a resposta da empresa japonesa ao PlayStation 2 da Sony e o Xbox da Microsoft. O Nintendo GameCube foi um console com um design único. Ele não tinha uma forma clássica de um retângulo como a maioria dos consoles da época. Em vez disso, ele tinha um formato cúbico com cantos arredondados. Coloca aí, editor. Ele foi projetado para ser compacto e fácil de transportar, tornando um console muito popular entre os jogadores que participavam de eventos ou gostavam de levar os seus jogos para a casa dos amigos. Uma das principais inovações do GameCube foi o seu controle, a Nintendo sempre inovando com o controle. Ele tinha um design ergonômico que se adaptava confortavelmente às mãos dos jogadores. Ele também tinha um sistema de alavancas para o controle de movimento, algo muito avançado para a época. As alavancas analógicas permitiam que os jogadores tivessem um controle preciso sobre os seus personagens nos jogos. O Nintendo GameCube utilizava uma mídia de armazenamento em mini DVDs,
algo que a Nintendo adotou para evitar a pirataria. Pirataria, nem vou falar sobre pirataria aqui do PlayStation 1 e 2. Esses discos eram menores que os DVDs comuns e possuíam uma capacidade de armazenamento cerca de 1,5 GB. Mesmo assim, isso não prejudicou a qualidade dos jogos, que tiveram uma apresentação gráfica superior aos concorrentes da época. O desempenho gráfico do Nintendo GameCube foi uma das características mais impressionantes do console. Ele possuía um sistema de processamento gráfico próprio chamado de Flipper. Esse sistema permitiu que os jogos tivessem uma apresentação visual invejável, com gráficos muito bem detalhados e uma ótima taxa de quadros por segundo. Entre os jogos mais populares do Nintendo GameCube estava o Super Smash Bros., melhor jogo de luta de todos os tempos, Melee, Metroid Prime, Zelda The Wind Waker, Resident Evil 4, Mario Kart Double Dash e Super Mario Sunshine. Muitos desses jogos foram muito bem recebidos pela crítica e pelos jogadores, sendo considerados clássicos do mundo dos videogames. O console Wii, lançado pela Nintendo em 2006, foi o sucessor do GameCube e uma tentativa da empresa de inovar e trazer uma experiência diferente para os jogadores, com seu controle Wiimote, que permitia interações para movimentos, som. Lembra jogar ping-pong com o Wiimote? O console se tornou um grande sucesso de vendas e influenciou a forma como pessoas jogam videogame. O controle Wii, do Wii, que é o Wiimote, tinha sensores de movimentos e uma barra sensora que permitia aos jogadores mexer o controle em diferentes direções. Então você corria, você dançava, você jogava ping-pong, você jogava tênis com o controle, dando a sensação de que ele estava realmente interagindo com o jogo. O Wii também incluiu um sistema de reconhecimento de voz, no qual os jogadores podiam utilizar microfones embutidos no controle para dar comandos de voz, tornando a experiência ainda mais imersiva. Outro grande diferencial do console foi a sua paleta de cores, que também chamou a atenção do público. Ao contrário dos consoles tradicionais, o Wii era oferecido em uma ampla variedade de cores, incluindo branca, preta, azul, vermelha. O console ofereceu uma ampla seleção de jogos, de títulos exclusivos da Nintendo a títulos de terceiros, como Just Dance, além de o Wii ter sido ali o primeiro console da Nintendo a trazer acesso à internet, permitindo que os jogadores acessassem a loja virtual do Wii, que chamava Wii Shop Channel, e baixassem conteúdo extra, como jogos clássicos da Nintendo, do Nintendinho, do Super Nintendo ali. Então, muito legal. Outra característica notável do Wii foi seu uso de cartões de memória SD para armazenamento, um método simples e barato de expandir a capacidade de armazenamento do console, algo que era muito caro e difícil de encontrar em outros consoles da época. Ainda assim, o console foi criticado por ter um hardware relativamente fraco comparado com os concorrentes diretos, como o Xbox 360 e o PlayStation 3. Aqui foi o início do momento de disrupção, onde a Nintendo parou de se preocupar em concorrer apenas com capacidade de gráficos e ir para a parte de diversão, de diferenciação, e isso foi um ponto-chave para a Nintendo. O Wii U é um console lançado em 2012 pela Nintendo como uma sucessora do Wii. A Nintendo projetou esse console com características únicas, incluindo o controle baseado em tela e o jogo assimétrico para oferecer uma experiência de jogo única em comparação com o console da geração anterior. O Wii U é um console de jogos eletrônicos doméstico. A característica mais distintiva é o seu controle baseado em tela, chamado Gamepad. O Gamepad apresenta um display de toque de 6.2 polegadas, é um celular, o tamanho da tela, que permite aos jogadores interagir com o jogo por meio de gestos na tela ou botões físicos. O controle possui também 2 sticks analógicos, um sensor de movimento, alto-falantes estéreos, um microfone e uma câmera frontal. O console também pode ser usado como uma central de mídia, permitindo que os usuários reproduzissem vídeos em streaming de serviços como Hulu, Netflix. Olha que diferente, né? O Wii U oferecia um catálogo de jogos exclusivos
E títulos populares como, por exemplo, né, Super Mario 3D World, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Bayonetta 2, incrível, e Mario Kart 8, que foi fantástico, foi o primeiro que tinha moto lá. O console Nintendo Switch, lançado em 2017, é altamente e atualmente um dos mais populares do mercado, graças à sua versatilidade e jogabilidade única. Enquanto estou gravando esse vídeo, é o último videogame da Nintendo. Seu formato híbrido, que permite que os jogadores possam jogar tanto em uma tela de TV quanto em um dispositivo portátil, é uma das principais características da popularidade e inovação. Nossa, então outro dia eu estava no avião, eu não tenho, né? Aí você pega o Switch, desencaixa os dois controles, dá pro cara do lado que você nem conhece, começa a jogar de dois. Impressionante. O console é equipado com um CPU Tegra personalizado desenvolvido pela Nvidia, que é responsável pela grande qualidade dos gráficos em jogos populares como The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. O console é composto por um conjunto de 4 componentes principais. O console pode ser inserido em uma base para conectá-lo a uma TV, 2 controles Joy-Con que podem ser conectados ao console para uso portátil e uma tela de toque descartável. Descartável não, destacável. A tela portátil tem uma resolução de 1280 por 720 pixels e o Nintendo Switch tem uma extensa biblioteca de jogos, desde jogos exclusivos da Nintendo até jogos multiplataformas, bem como o conhecido Fortnite e Minecraft. Muitos dos jogos da biblioteca do Nintendo Switch são jogos indie ou jogos que anteriormente só estavam disponíveis em outras plataformas e que agora estão disponíveis para jogar tanto em casa quanto em movimento, ou seja, tem uma versão exclusiva para Switch para jogar em movimento, e jogos indie são jogos de menos orçamento feitos normalmente por fãs. O Nintendo Switch é um console que foi projetado para jogar tanto sozinho quanto com os amigos. O console permite aos jogadores jogarem um modo multijogador, tanto localmente com também múltiplos consoles, ou seja, você tem um Switch, outro cara tem um Switch, vocês conectam, impressionante, inclusive online ou com conexões ali de proximidade. Além disso, o Nintendo Switch também pode ser usado para se conectar com outros consoles da Nintendo, né? Então outros de outras gerações, por exemplo, permitindo que os jogadores conversem um com os outros, jogando juntos em jogos que possuem modos multijogador e aproveita a experiência. Então, por exemplo, é como se eu jogasse Fortnite no Switch e outro cara jogasse Fortnite ali no Xbox, por exemplo, ou até em outro videogame da Nintendo, né? Então, muito legal, né? A Nintendo é uma empresa com uma história longa e rica na indústria dos jogos. De seu começo modesto como fabricante de cartas de Hanafuda até seu lugar como uma das empresas mais influentes no mundo dos videogames, a Nintendo sempre foi conhecida pela sua abordagem inovadora para jogos e consoles. A empresa criou alguns dos jogos mais amados da indústria, personagens icônicos como Mario, Zelda. Com a continuidade de seu sucesso em consoles como o Nintendo Switch, a Nintendo continua a ser uma das empresas mais importantes da história, inovadoras e disruptivas, não se preocupando apenas com gráficos, com poder de processamento, mas também em inovar na diversão e na experiência. O que você achou? Você gosta da Nintendo? Já deixou seu comentário do videogame que você começou e os 3 principais jogos? Agora vamos assistir o vídeo, né? Clica aí, assiste o vídeo da guerra dos consoles entre a Nintendo e a Sega. Uma guerra que com certeza nunca mais vai acontecer. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!